Fala, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do David Lino Cash. Sou muito grato a Deus pela sua vida, você mesmo, telespectador que me assiste aí do outro lado. Sou muito grato a Deus aí, porque já estamos no quinto EP. Quinto, mas eu sei que Deus vai promover muito mais. Então, hoje aqui eu estou muito feliz no meu coração, estou um pouco sumido aqui, me desculpe, esse mês de dezembro é o mês de correria, mas próximo dia 16 também vamos estar gravando também mais um EP com o pastor Ricardo Souza, mas hoje estou muito grato a Deus, porque hoje estou conhecendo um homem de Deus, um servo do Deus Altíssimo, pastor Jussivan. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar sentando aqui à mesa conosco. David, obrigado pelo convite, por permitir eu fazer parte da história desse podcast, que eu tenho certeza que vai abençoar não só Portugal, mas muitas nações, porque Deus é bom. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Então vamos começar aqui já. Pastor, qual ministério hoje o senhor pertence? Hoje o senhor está pastoreando, ou está só auxiliando? Hoje, qual ministério hoje aqui em Portugal o senhor está servindo? Então vamos lá. O David já me apresentou, eu sou o Jussivan, eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ali na freguesia do Montijo, na verdade no concelho, dentro do distrito de Setúbal, igreja que está sobre o pastoreio do Tiago Menezes, é o meu pastor, e desde já manda até um abraço para ele, pastor sensacional, irmã Raquel e toda a equipe de obreiros ali naquela casa. E eu sirvo a Deus lá muito feliz, David, porque lá o Senhor tem ordenado a bênção para sempre. Assim, o pastor presidente Silas Malafaia, grande Silas Malafaia. Verdade, polêmico. esse daí não tem língua presa, não. É verdade. E conta para nós, pastor, como surgiu esse desejo de vir para Portugal? Foi algo natural, algo planejado? Como surgiu aqui a sua trajetória nesse país? O senhor pertence de onde do Brasil? Fala que o povo quer saber de onde vem pastor Jussivan. O Oxente já denuncia de onde o camarada é. O Oxente é típico de Salvador. Eu sou natural de Salvador, a Boa Terra, primeira capital do Brasil, e sou filho da Maria Lúcia, do saudoso Antônio Jorge, os céus o tenha. E eu, na verdade, David, como muitos brasileiros, projetam fazer uma faculdade na Europa, projetam seguir carreira aqui, atrás de uma estabilidade financeira. E longe dos meus sonhos estava a Europa. Na verdade, o projeto nasceu em 22. Em 22, quando eu vim atender os convites aqui em Setúbal, daqui eu tive na França, Itália e Espanha, mas o meu coração, pela primeira vez que eu pisei, foi o primeiro lugar que eu pisei em Portugal, foi no Porto, lá no norte. Boa. Fiquei somente por 5 dias lá, e em 22, eu lembro como hoje, foi em janeiro de 22. E acredite, muitos brasileiros fazem um planejamento de 1, 2, 3 anos para vir a Portugal. Meu planejamento, David, acredite, foi em 6 meses. Foi onde brotou esse desejo de vir para a terra-mãe. E aqui estou, com a minha família, minha esposa, meus filhos. Tenho 2 pequenos, que são minhas heranças, né? Que é o Theo, de 8 anos, e o Davi, de 10. A minha esposa, a Gláucia, também não pôde estar conosco aqui hoje, mas está em casa também acompanhando. Eu mando até um cheiro para ela, porque a madrugada pode ser pentecostal. Vamos lá, David. Aí, a pastora, já fica aí, já tá aí o recado já. O varão já tá dando lugar isso aqui. É bom. Tem 2, mas para 3 Não, o milagre foi completo. A dona Gláucia sabe disso, ela sabe disso. Aqui, conta para nós aqui assim... Hoje o senhor faz quanto tempo que o senhor já está em Portugal? David, estamos caminhando para o 3º ano aqui em Portugal. Chegamos aqui em 22, no mês 6, lembro como hoje. Muito quente estava Portugal, então é isso mesmo, estamos caminhando já. Graças a Deus, chegou no verão já. Oh. Se chegasse nesses tempinhos assim, acho que assustava um pouco, né? Para um baiano. E me conta aqui. Qual foi assim, os maiores desafios de adaptação no começo ou até hoje? Assim, qual que você acha assim, os maiores desafios nessa terra que você enfrenta juntamente com sua família?
David, na verdade, a esposa comprou um planejamento meu. Ela é natural de São Paulo. Eu vivi durante 16 anos em São Paulo. Eu brinco que, quando eu estou no meio dos paulistas, eu falo o humano, né? O treta. E é uma linguagem coloquial que se adequa ao local. E ela comprou o meu projeto. Quando eu estive aqui cumprindo alguns compromissos em algumas igrejas, eu voltei como Josué e Caleb, levando boas notícias. Boa. Mas até então a esposa não tinha um planejamento de vir. E a esposa é muito firme nas decisões. Só que aí ela foi cedendo aos poucos, até um dia onde eu disse, olha, eu acredito que dentro desse planejamento financeiro, conseguimos pelo menos 6 meses nos manter lá, até o Senhor mover as suas mãos, nos estabilizando financeiramente. E ainda assim ela tinha dito, olha, eu confio em você, eu acredito em você, mas eu não sinto paz ainda. Isso foi em uma semana. Quando foi na primeira semana, quando a ADVEC Sorocaba, eu estive cultuando na vigília da restituição, na ADVEC Sorocaba, e eu lembro que o Gesiel Lima, ele em cima da hora apareceu lá para dirigir a vigília que seria dirigida por mim, mas ele foi e dirigiu a vigília, até o Marco Feliciano esteve pregando, e eu lembro que nesse dia ele fez algo que eu conheço ele há muitos anos. Ele fez algo que chancelou a nossa vinda aqui a Portugal. Eu já sentia paz, foi quando ele desceu do altar, foi até a minha esposa e disse, os seus planos não podem ser maior do que os meus. Ali a minha esposa se derramou em oração e voltamos para casa naquela madrugada e ela disse, vamos arrumar as malas. Deus está conosco. E aqui estamos, muito felizes na boa terra, porque eu sei que o Senhor tem ordenado a bênção e a vida para sempre. Tremendo, tremendo para você ver. Quando Deus já arquitetou algo, eu costumo dizer que antes o Senhor... E é a realidade, antes do Senhor pisar aqui, Ele já pisou primeiro, Ele já preparou. Eu acredito, David. Então, é isso aí. Às vezes a gente faz... É certo a gente se planejar, fazer projetos, mas quem já começou a boa obra é fiel para cumprir. Então, às vezes, assim, a minha esposa, às vezes, eu faço os projetos, ela fica meio assim, balanceada, porque nós homens, nós vamos para cima, vamos resolver esse problema, mas ela, vai, ou não é? Assim, vamos embora. Qualquer coisa, nós põe esse joelho no chão e deixa que Deus brada em nossas vidas. E agora conta para nós aqui, alguma cena te impactou nessa trajetória aqui, já caminhando para 3 anos em Portugal, que te marcou até a data presente? Algo que você viu e falou assim, rapaz, isso aqui mudou um pouco o meu pensamento dessa terra. São várias, David. Eu vou destacar somente uma para não cansar o ouvinte, até porque esse diálogo contigo é muito produtivo. Você tem uma habilidade na comunicação que isso me cativa. Uma das cenas que marcou muito, como muitos brasileiros que aqui estão, o impacto, na verdade, não é nem com a língua, porque nós entendemos o português materno, né? O impacto maior para a minha esposa não é que a ausência ou o ativismo do ministério, mas um grande impacto que tivemos 6 meses para estudar mais sobre a cultura aqui em Portugal, sobre a população, mas não tínhamos notícias assim que chegava sempre, mesmo a nossa igreja já estando aqui, como é que era o evangelismo, a metodologia das igrejas cristãs aqui em Portugal. Então, uma das coisas que impactou, a gente vem com uma rotina, né? Uso essa expressão, a gente vem com a rotina do Brasil, aquela rotina de trabalho, para quem faz faculdade, igreja, ela sempre ministrando, eu sempre ministrando. Então, eu só pastoreei uma igreja que, quando eu fazia parte da Assembleia de Deus de Madureira, aqui em São Paulo, a Debrais. Eu pertenço a esse ministério. Ah, é? Eu só tinha pastoreado uma igreja, que foi em 2013. Casamos em 2009. E, olha, se eu esquecesse o ano do meu casamento, o negócio estava feito. Ela tá vendo. Era divórcio certo. Um beijo, princesa. Então, para nós, para
Fim de fala. O impacto foi com a realidade que aqui trabalhávamos muito, só ficamos na margem sul por uma semana, lá na região do Barreiro, e fomos lá para o norte, para Vila Real. Então, eram poucas igrejas, eram poucos ambientes, e a nossa igreja não é uma veneração à placa, né? Até porque se placa de igreja fosse tão boa, não estava fora, era dentro. É isso mesmo. Então, lá não tinha. E as poucas que conhecíamos lá, era uma igreja que se adequava ao local. Eu acho, por esse lado, bacana estudar a cultura, implantar a igreja ali. Então, para nós, o primeiro impacto, David, foi na questão do culto que íamos somente aos domingos. E outra coisa, o dinheiro foi embora e só conseguíamos ir no domingo quando tinha carona. E quando não tinha carona, íamos a pé. Mas não deixamos de entregar a Deus um culto de gratidão. E é tremendo. E aqui eu falo hoje, graças a Deus, tem já bastantes igrejas aqui em Portugal, mas ainda um povo mesmo português ainda sedento. Verdade, David. Pela palavra de Deus. Eu vejo assim dentro de um comboio, eu vejo na rua, um povo ainda sedento à palavra de Deus. Não vou dizer que aqui seja um povo tão idólatra. Não, um povo aqui sedento pela palavra de Deus, que a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Então, às vezes, a gente fala assim, esse povo aqui, eles são todos idólatras. Não, eles estão sedentos pela palavra. Eles estão sedentos de alguém que fala para o Senhor, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. Então, é isso. Então, às vezes, quando eu vim aqui em Portugal, também tive essa dificuldade de achar um ministério. Eu estou aqui, fez um ano agora, pouco. Uau. Recente, estou aqui em Portugal. Cheguei nessa terra, eu estava na Inglaterra, depois eu vim para cá. Deus me colocou nessa terra juntamente com a minha família, eu, minha esposa e minha mãe. E, às vezes, quando eu estava procurando um ministério, que eu falava assim, minha mãe, sei que igreja que a senhora quer ficar, mas eu vou ver uma para mim que me adapte. Aí, conheci umas irmãs, quando eu falei assim, eu sou da Assembleia de Deus Madureira. Eu falei, opa, Madureira eu sou. Já tem minha carta, então... Uau. Então, Deus trabalha, mas assim, eu costumo dizer que o povo português é um povo sedento pela palavra de Deus. Não vou dizer que eles são idólatras. Eles adoram aquilo que eles ensinaram a eles. Mas a partir do momento que a gente começar a ensinar uma nova doutrina, que a gente não muda o pensamento. Na verdade, a gente não muda. Quem muda é o Espírito Santo. Mas Sim. Deus faz infinitamente mais. E o Senhor, assim, você sentiu, assim, esse peso, que o Senhor era um pregador itinerante junto com a sua esposa, e meio que você pensou assim, as portas se fecharam, você sabia que esses desafios iam aparecer aqui. Ou você achou assim, será que Deus está fechando as portas? Porque aqui sabemos que não tem como ter uma vida tão itinerante igual a do Brasil. Porque o Brasil, qualquer esquina, nem que seja um ponto de pregação, tem uma igreja. Agora aqui meio que... aqui a Europa meio que fecha. Como que foi? Você sentiu assim esse peso? Você ficou assim um pouco assim querendo voltar por conta disso? Ou você já estava... já sabendo de você que ia enfrentar isso? Como muitas famílias que vêm para a Europa, principalmente aqui em Portugal, tem esse conforto da língua, do clima ser um tanto que parecido. As estações aqui é bem definidas, mas o clima. Tem a questão também da facilidade da culinária, que a gente consegue se adequar. E com relação ao ministério aqui, eu confesso para ti, eu sei que a mulher ela é mais guerreira. Na verdade, eu lembro que quando ficamos somente 2 meses lá no norte, e antes de vir para a margem sul, e eu confesso para ti, David, não foi fácil, porque não era o ativismo religioso. Eu conheci Cristo, na verdade, eu vou encurtar minha fala para não, pastor, pode falar que tem tempo, pode dar lugar. Então, é como alguns ministros falam, né? Vai ter alguns cortes. Eu te entendo, David. Eu venho, na verdade, eu não venho de uma família cristã, né? Mas só que minha mãe era muito temente a Deus. Tendo em vista que, desde pequeno, eu lembro que eu ia muito para a Universal, né? A igreja do Edir Macedo, e pastoreada pelo Edir Macedo. E eu lembro que dos 7 aos 9 anos, foram 7, 8, 9, eu fiz parte do Salão do Reino da Testemunha de Jeová. Dos 10 aos 13, eu fiz parte da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que eram os mormons conhecidos no Brasil, dos Elder. Então eu tive só um período
muito distante. Tudo bem que o credo, a forma com que eles acreditam no Novo Testamento, na Bíblia em si, é diferente hoje da igreja protestante, mas eu estive lá por muito tempo. Então, um pouco de conhecimento das Escrituras eu já tinha, é claro. Eu precisava nascer. Quando foi em 2003, que ali então eu me rendi a Jesus, e na Igreja Batista de Itapajipe, que era uma igreja que tinha a cobertura espiritual do apóstolo René Terranova, de Manaus. Eu acho que eu sei. Lá em Salvador, que depois virou o G12, o M12 e o MDA. Então, logo pequeno, vou para São Paulo. Chego em São Paulo, as agendas, assim, a itinerância em São Paulo, por ser muito visível, as igrejas, a maioria das igrejas sede, de outros ministérios também estão lá. É São Paulo, é Rio, é Brasília, nas capitais, no Nordeste também. Então, eu já cheguei aqui em Portugal. Eu falei, olha, primeiro mês nós precisamos entender mais a necessidade do povo. Eu estou trabalhando com portugueses, eu preciso entender que a gente não vai implantar o reino de Deus sem conhecer mais a necessidade e a cultura. E foi se passando 2 meses, fizemos uma mudança, foi se passando 3 meses, 4 meses, 5 meses. E eu lembro que eu pegava sempre, quando voltava do trabalho, a esposa consultando os valores, fazendo cotação dos valores de passagem. E por vezes ela falava assim mesmo, olha, eu não acredito que Deus nos traria para Portugal para nos perder. E parece que é o que está acontecendo. Eu não ministro, você não ministra, não podemos fazer aquele evangelismo massivo aqui. E minha esposa é daquelas que vai para cima, é Cristo, é reino, é Jesus, assim como eu. E então até os meus filhos chegaram a falar, pai, por que você não prega mais? Por que você não ministra mais? E começamos a sentir. Mas eu louvo a Deus que fez parte do processo, fez parte do plano, e aqui nós estamos. Só em você permitir eu fazer parte da história desse podcast, eu digo para você, é o Pai já agindo. E eu estou aqui feliz, ciente que a semente que tem sido plantada nesses quase 3 anos, ela morreu em uma boa terra, ela está começando a dar frutos, e eu tenho certeza que Portugal, por ser um país ibérico, é a porta de entrada de um grande avivamento aqui na Europa. Estamos firmes, crendo que grandes coisas o Senhor fará. Com certeza. Eu também, esse último final de semana, tivemos o culto de Santa Ceia da minha igreja, última ceia do ano. E o nosso pastor presidente, pastor Estevão Bezerra, liberou algo, falou assim, que em 2025, Portugal viverá um avivamento. E interessante, quando a gente fala que Portugal viverá um avivamento, não se limita somente na nossa igreja. É verdade. É Portugal, é Nadevec, é Deus Amor, é Lagoinha, não importa. Acredito. Portugal viverá um avivamento de Deus. Porque é isso, quando o avivamento chega, não há barreira, não há muralha, não há impedimento. Se ele chegou, se ele botou o pé na terra, meu amigo, esqueça. Acredito. Ele vai agir. E me conta aqui, uma dúvida que eu andei pesquisando sobre o senhor. Uau. Conta-me, qual foi a sensação de fazer missões em África? O senhor foi somente para Angola ou também visitou outros países do continente africano? Conta pra gente. Foi interessante que eu conheci um missionário, um evangelista de Luanda, capital da Angola, jogando futebol com alguns pregadores lá no Brasil. A gente separava toda segunda-feira, reunia todos os pregadores da capital ali e jogávamos na cidade de Taboão da Serra, né? E em um desses dias eu conheci esse missionário. E ele não foi jogar, ele queria conhecer alguns pregadores, porque ele estava pregando em algumas igrejas, mas ele estava em Curitiba, lá no sul. E comecei a conversar com ele descontraído, ele falou, esse baiano é meio descolado, e começou a conversar, e começou a falar, nós temos uma ligação muito grande com a Bahia, e eu vejo que existe pregadores na Bahia também, e começou a falar, e lançou um convite. Já foi na África? Eu falei, olha, só em espírito, brinquei com ele. Não é que é um sonho longe, olhando, limitando, na verdade, né? A gente acaba limitando. Eu falei, olha, é um sonho distante, porque a prioridade, um exemplo, seria América, ou Oceania, ou Europa, não é verdade? Uhum. Mas porque as condições hoje de um brasileiro fazer um voo Brasil, vamos dizer que Luanda ali, por ser muito próximo do Rio Grande do Norte, cruzando, é claro, o Atlântico,
é muito cara. E eu tinha pesquisado. Quando ele falou para mim, naquela mesma noite eu fui pesquisar. E ele pegou meu contato, eu peguei o contato dele e fomos conversando. O nome dele é até missionário Ilídio. Eu lembro como hoje, Ilídio, um grande expoente da palavra de Deus. E ele começou a falar, olha, quando você for em Angola, você não volta para o Brasil mais o mesmo. E começou a falar, vários pregadores, Alex Silva, aquele missionário que foi lá, que fazia umas cruzadas em estádios, foi citando Marco Feliciano, Abílio, foi citando vários pregadores. Aí comecei a projetar. E aí ele amadureceu, ele disse, olha, não tenho desejo de voltar agora, mas tem pessoas que vai te receber. Foi um planejamento mais ou menos em 10 meses. Eu não quis ficar em pousada, estando com recurso para ficar em pousada, eu queria ficar na casa de alguém que fosse no gueto, para eu entender como eram os cultos, a necessidade do povo, a realidade e o nível de busca. E foi um planejamento de 10 meses, com o próprio bolso, eu custeei passagem, fiquei lá, era um projeto de 20 dias que se estendeu para 26, praticamente eu ministrei até dormindo lá, a verdade é essa. Eu ministrei lá até dormindo. Por que até dormindo? Porque você ministrava pela manhã, você ministrava à tarde, você ministrava à noite. Só que no intervalo de algumas igrejas, você era obrigado a visitar muitas famílias. Não que obrigado, desculpa a expressão, é um tanto que chula da minha parte, mas eles têm assim um respeito tão grande pelo povo brasileiro. Eles entendem que há a graça de Deus muito forte também sobre nós. E recentemente eu vi até um corte, né, uma fala de um pastor, que ele acho que é angolano, ele tem uma igreja aqui em Lisboa, ele falando da diferença da busca do africano para o brasileiro. E não convém eu citar o nome do pastor, e me chamou a atenção que naquele tempo, quando eu estive lá, eu percebi, tive confrontos com alguns bruxos que bateram na casa do professor que me recebeu, era um jovem Sansão, manda até um abraço para ele. Se esse não, eu tenho certeza que vai chegar lá sim, em Luanda, e muitas pessoas vão comentar, tá bom? Nesse vídeo, nesse conteúdo, o Sansão, lá de Luanda, um grande professor, influenciador de muitas igrejas lá, um evangelista nato lá, eu digo que ele é evangelista nato. O Sansão me recebeu, eu fiquei lá por esses 26 dias, eu ia para o Zâmbia, ia para Namíbia, ia descer para a República do Congo, mas se levantou uma guerra civil lá, no ano que eu fui, e alguns conflitos que permitiram com que eu não fosse. Eu fiquei só lá, na Luanda, fui para o Bengo, Cachito, e vou falar uma coisa para ti, o que o missionário Lídio falou é verdade. Quando você bebe das águas de Luanda, tem um colega que fala que quando você bebe das águas de Luanda, você fica com cólera. Na verdade, não é isso. Quando você bebe daquelas águas, acredite, você volta com uma outra visão. E eu voltei com uma visão de fato, de mais serviço e menos pedidos a Deus. Foi muito lindo o que Deus fez lá. Mas aqui, então, conta para nós aqui as experiências, assim, umas cenas que mais te impactou. Lá que você viu, você falou que bruxo bateu na sua porta. E geralmente tive aqui já nesse podcast o pastor Daniel Nogueira. Ele pastoreia uma igreja em Moçambique. Uau, uau. Ele falou assim, e outros pastores estão me vendo bastante testemunho pelas redes sociais, que fala assim, querendo ou não, quando você desce para o continente africano, a presença maligna não é brincadeira. Ou você vai preparado ou você se arrebenta. Porque você não pode pisar de qualquer maneira, porque lá eles não brincam. Ou você é crente, ou você não. Não tem esse meio tema nosso. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o diabo. Porque fala assim, lá que você sente as energias pesadas, é bruxo voando, é 1000 tipos de sacrifício. E eu vejo assim, até se você vê no vídeo, você sente assim, mesmo assim, o temor, que a coisa não é brincadeira. Alguma cena assim te impactou. Assim que você vê que, fala assim, nossa, aqui realmente a coisa é séria. Vi uma vez, estavam uns pastores pregando em Angola, e um deles falou assim, quando eu ia ministrar, minha voz sumiu. Que o bruxo estava fazendo um trabalho, e falou assim, eu não conseguia falar, e foi uma luta espiritual para Deus devolver minha voz de volta, porque é uma energia assim, uma atmosfera, realmente, você está pisando no solo de Satanás. Conta aí para nós uma experiência assim, que você fala, rapaz, essa aqui, se eu contar, acho que ninguém nem acredita. Foram várias, eu vou citar a primeira, e não vou falar muito. A primeira foi que quando eu fui recebido na manhã de sábado, foi na manhã, o voo pousou por volta de umas 11, eu lembro que
Eu fiquei em uma casa que é tomada por... A região é tomada por tem que falar até com muita prudência, um certo califado. É uma região muito voltada para uma religião de um grupo de pessoas, não todas, um tanto intolerantes. E foi dito para mim que eu não poderia, até se eu quisesse fazer, entre parênteses, uma oração tanto que alta na casa, não seria necessário. Mas ali seria somente uma casa para eu descansar da viagem, e que é 9h40, se eu não me engano, São Paulo, Luanda. E depois eu ia para o local, que era, acho que São Pedro da Aldeia, ou São João da Barra, mais ou menos isso, lá em Luanda. E fiquei lá descansando e tal. E quando foi no finalzinho da tarde, início de noite, fui para a casa do irmão e ministrei em um ambiente que não era bem uma igreja, era uma espécie de beco, né, a viela, né, para que muitos conheçam. E saindo daquele culto, eu lembro que só deu tempo de tomar um suco, orar na casa de um senhor que era muito enfermo, e começou a chover. E eles falaram, vamos, porque a vigília é em um lugar de difícil acesso. Eu entendia lugar de difícil acesso, que seria um lugar que demoraria para chegarmos. Andamos por volta de uns 30 a 40 minutos. E esse lugar, as casas que têm iluminação é por gerador. Não tem a rede elétrica. Se chegou agora, alguém vai comentar nesse conteúdo, no podcast, porque quando eu fui lá, a maioria das casas que tinha iluminação era por gerador. E eu lembro que eles fizeram andar por um lugar que o lugar era tão alto, era uma espécie de colina, e na parte de baixo eu comecei a contemplar as casas. Quanto mais eu ia subindo, um rapaz na frente segurava, um dos obreiros segurava a lanterna do celular, não era a lanterna em si, iluminando o caminho assim, e lá embaixo eu percebi as casas, a iluminação das casas ficando pequeno. E eu fui subindo e as casas ficando pequenas na minha visibilidade, e eu comecei a... Na hora, você pode ser homem, você pode ser crente, você pode ser de oração, e eu falava comigo mesmo, chegou meu dia, chegou meu dia. Porque muitos brasileiros vão à África por amor, vão pregar, mas muitos usam um contexto histórico, infelizmente, de miséria, o contexto, assim como há em vários países, né, de violência, de abandono das políticas públicas das crianças, e muitos usam aquele contexto para projetar um ganho quando volta ao Brasil, porque nosso povo é muito generoso com aqueles que vão à África. E na minha cabeça eu pensei, acho que eles estão pensando que eu sou mais um. Eu só conhecia o Sansão pelo Facebook, através de chamada de vídeo e conversa de Facebook. Eu falei, acho que eles estão pensando que eu sou mais um. Eles estão me provando em alguma coisa. E eu continuei naquela colina. Foram quase 30, 35 minutos na chuva. E de vez em quando escorregava, e eu, todo social... Hoje, aqui em Portugal, estou mais à vontade, mas eu todo social, com sapato social e tal, dava aquela escorregada. Pronto. Depois desse tempo, chegamos na vigília. Foi bênção de Deus. O Senhor falou poderosamente com todos que pregaram. Termina a vigília, eles fizeram comer a ginguenga, né, que eles chamam a ginguenga. Eles fizeram comer algumas frutas típicas, alguns peixes logo pela manhã, e voltamos a pé. E quando estávamos voltando a pé, eu me recordo que o Sansão olhou para mim e disse, você não lembra onde você veio, né? Eu falei, estava muito escuro, não tinha como. Ele falou, olhe para a direita, eu olhei. Quando ele falou, olhe para a esquerda, eu olhei novamente. Ele apontou. Acredite no que eu vou te falar. Eu até filmei, eu voltei lá um outro dia e filmei. O local que eu estava passando era praticamente que só dava para uma pessoa. Na direita tinha tipo um penhasco e na esquerda de igual forma. Ou seja, eles estavam me levando para aquele lugar, porque eles fizeram prova com Deus anteriormente à minha chegada, para ver se eu era mais um que ia tentar manipular a fé deles ou ia levar a mensagem verdadeira do evangelho, a genuína. E eles falaram, olha, a gente fez prova. Se você viesse brincar, você tinha caído aqui. E você se portou bem. Então se prepare. Se vem em jejum, ore mais. Se está em consagração, consagra mais. Porque vai ter os embates. Mas aqui vai ser um lugar de uma grande colheita e experiência para a tua vida. Então, para mim, foi uma das maiores experiências naquele ambiente. Os 26 dias, preguei, houve salvação,
fui muito tocado por Deus, derramei muitas lágrimas naquele lugar de gratidão, mas a experiência que mais me marcou, e eu subi. Eu tinha um canal no YouTube que eu lembro que eu subi essa experiência, que eu pedi para um rapaz filmar, depois eu voltei lá e eu compartilhei com algumas pessoas. Eu disse, de fato, eu fui guiado por Deus. Foi uma grande experiência que eu tive lá, David. Tremendo, tremendo. Pra você Muito ver. forte. Então, se você fosse assim com o pezinho fora, assim, tu voa, mas eu tô meio assim, já tinha caído fora pra você ver. Porque o evangelho é isso, você segue a linha reta, não fica olhando para a esquerda nem para a direita, mas para o foco, para o alvo, as coisas dão certo. Porque se dá alguma brecha, Satanás trabalha nessa brecha que você dá. Mas para você ver. E às vezes, assim, que você vê que se esconde assim, mesmo eles tendo pouco acesso, é bastante homem de Deus. Você vê que esse povo, assim, é usado de uma forma poderosa. Por isso que eu falo assim, quando Deus me permitir, e eu tenho certeza que Ele vai me permitir, um dia eu quero conhecer o Amém. continente africano, quero Amém. conhecer lá, porque assim eu sinto assim uma vontade de ir lá ver de perto. E às vezes dá vontade de pegar uns caras, eu vou chamar uns covardes, uns safados que brincando no nome de Deus, e vai para esses lugares aí. Verdade. Fala assim, vão aqui, brinca de ser profeta aqui, brinca de línguas estranhas aqui, eu quero ver o que te acontece. Porque tem hora que Deus tem que submeter certas coisas na nossa vida para a gente cair em si, cair na realidade, que não é das nossas coisas, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, que o evangelho não é brincadeira. Então, situações como essas, lições como essas, a gente amadurece o nosso ser, diminui o nosso ego, faz dizer assim, a gente pode ter o melhor terno do mundo, mas sem a presença, sem o som não somos nada. A gente pode ter o melhor sapato, o melhor carro, mas sem Deus não somos nada. A diferença é, sei lá, tudo aqui bonitinho, lama no sapato, a coisa tá estreita, tá chovendo ainda, então é situações que mexem com a gente. E assim, mas depois que você veio assim do continente africano, você foi para algum outros países ou já voltou para o Brasil, cumprir agenda? Ou foi assim? O senhor também conheceu a América Latina, que vai falar, o país sul-americano, Argentina, Bolívia, também empregou também nesses países? Eu tive, na verdade, na Bolívia, eu não cumpri a agenda na Bolívia, mas como eu estava pregando em Porto Velho, eu não conhecia o país, então eu atravessei pelo Rio Negro e Rio Solimões. Eu atravessei, fui conhecer uma igreja lá, a igreja central lá da Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, eu lembro como hoje. Em Portugal também não preguei, Paraguai, é porque os dois países começam com P de Papa, Sim, né? sim, sim. No Paraguai, eu não preguei em igreja, fiz só o evangelismo de rua, bem como na Argentina. Foram os 3 países assim que fui fazer um trabalho mais voltado ao eclésia, né? O tirado para fora, não foi dentro do templo. E foi uma experiência muito boa, muito boa. E quando eu estava em Angola, eu lembro que alguns pastores começaram, né, a me escrever, quando voltar, você precisa compartilhar essas experiências aqui na minha igreja. Vem um culto de missões. Eu recebi até uma roupa lá do marido da irmã, acho que Adelaide, eu lembro como hoje. Acho que era lá congolês, ele não era angolano. Eles confeccionaram uma roupa para mim lá, típica essa roupa que os muçulmanos utilizam eu esqueço o nome do acessório que coloca aqui na cabeça, não é o kippah que o judeu usa. E eu lembro que quando eu voltei ministrando em vários cultos de missões e o povo brincava comigo, porque eu ia a caráter. Uhum. E é engraçado quando parava em alguns sinais lá, naquele tempo que eu vivi em São Paulo, em Sorocaba, parava em alguns sinais. Eu lembro um dia, uma experiência bacana, que uma criança olhou para mim e começou a fazer sinal da cruz, né? Olhou assim, fez o sinal da cruz. E eu voltei pregando em várias igrejas, David. Assim, eu digo que eu estava sendo mais convidado para pregar em culto de missões do que em vigílias, café de pastores, culto de ensino. Era mais em cultos de missões. E quando eu estive concluindo a minha estadia lá em Luanda, eu fui para um lugar chamado Cachito. Para atravessar, o pai do Sansão, ele falava que tinha que aguardar o rio descer para fazermos uma travessia a pé, ou um dos irmãos que vivia naquela ilha nos levar. Não era bem uma ilha, um pequeno vilarejo, mas que era cercado pelo mar também, como se fosse uma ilha. E eu lembro que foi uma luta. O carro quebrou por 2 vezes na estrada. Ficamos lá. E o calor é diferente do calor aqui da Europa. O calor do nosso Brasil
é um calor, é muito seco o clima lá, né? Tem as suas belezas a África, mas o clima é quente, quente. E não tínhamos um lugar para ficarmos abaixo de uma árvore, um lugar de tranquilidade, mas chegamos nesse vilarejo. E lá, um testemunho que me marcou muito, David, um senhor que teve que andar 3 horas. Ele teve que andar 3 horas do local que ele morava até o ambiente, e tenho também filmado, tá? Eu fiz questão de filmar, não para fazer um merchan, mas porque marca, né? Primeiro marca, eu crio os meus filhos no temor do Senhor, então eles vão conhecendo o que é o evangelho fora do Brasil, não somente aqui na Europa. E esse senhor falou assim mesmo, chamava de Pastore. Pastore, vou lhe pedir uma coisa. Quando retornar ao Brasil, traz para nós Bíblias. É comum o nosso povo pedir dinheiro, mas nós queremos Bíblias. E eu lembro quando eu voltei, eu pregava no culto de missões e eu nunca fui de estipular oferta para ministrar o evangelho no Brasil. Mas eu pedia antecipadamente aos pastores que levantassem em departamentos Bíblias. Porque eu voltei, com 2 meses, já fiz a emissão de uma nova passagem para no próximo ano retornar a Luanda. E voltei a Luanda levando 140 Bíblias para distribuir naquela aldeia, entre outros lugares, e essas Bíblias ficaram lá na aduana do aeroporto, lá se é o que eu posso chamar de Receita Federal do aeroporto, ficou por lá mesmo. As Bíblias, mas depois conseguiram resgatar essas Bíblias e os pastores fizeram a distribuição, porque tinha que ter uma autorização para que a Bíblia não entrasse como comercialização. Mas Deus foi louvado, o evangelho alcançou aquela pequena aldeia, até porque já tinha uma igreja lá, e eu tenho certeza que até hoje eles têm as Bíblias que o povo brasileiro doou para eles. Para você ver um povo sedento pela palavra de Deus. Você vê, não pediu no ouro, não pediu ouro nem prata, mas pediu Bíblia. Fala assim, vamos meditar na palavra do Senhor, e às vezes aqui nós temos acesso a tudo e não queremos nem tirar um minuto sequer para ler a Bíblia, para meditar, e tem um povo lá querendo e não tem o acesso, e a gente tem o acesso e não quer. Verdade, então é tanta indiferença, às vezes é simples, que às vezes tem dia que a gente só... Eu falei esse dia para um amigo meu, falei assim, tem dia que nós está só o Abacuque. Por que só o Abacuque? Portanto, por quê? Porque disso, porque daquilo. Porque, às vezes, quem tem acesso não quer fazer. E quem não tem, quer fazer. Tem gente que tem um recurso para fazer tudo. E tem gente que só está precisando só do recurso para fazer. Então, às vezes, é coisa assim que eu fico assim, Deus, mas sei que Deus vai derramar um avivamento ainda sobre a terra. Creio. Que vai atingir essas pessoas que não têm recurso, mas vão dar um recurso na mão delas, vão fazer infinitamente mais de pessoas que já paralisaram, não quer fazer. Tem pessoas que... tem 2 anos, 3 anos de ministério e já está cansado. Já quer parar, já quer desistir, chega, não quero mais. Não tiveram nenhuma experiência assim, realmente genuína assim, na presença de Deus. Já quer, não, já cansei, não prego mais, não oro mais, não evangelizo mais. E às vezes tem um acesso, e pessoas que não têm acesso querendo estar na posição dela. Fala assim, para você isso está difícil, vem para cá, para o nosso lugar. E o Senhor é prova disso. Ver esse povo, né? E o detalhe que o pastor Daniel Nogueira comentou comigo e outras pessoas, que eles viajam horas e horas, chovendo ou não chovendo, porque a igreja é meio que distante, às vezes, da aldeia deles, viajam horas e horas. E quando chega na igreja, eles não se limitam, eles pulam, gritam, choram, dançam e sem parar. E depois vai voltar novamente um novo percurso, mas vai voltar alegre, cheio da presença de Deus. E é aquilo que eu posso dizer. Tem pessoas que hoje têm acesso à facilidade de estar em algum ministério, mas não quer ir. Ah, não estou cansado. Ah, esse friozinho aqui hoje está me incomodando. E tem pessoas que de frio, chuva, calor, vão alegres. Verdade. Então, assim, é algo assim tremendo. Então, eu acho que a minha geração hoje, infelizmente, sou de 99, mas a minha geração hoje é uma geração um pouco Nutella. Uau. Que quer tudo fácil, não quer pagar o preço por algo. Então, assim, algo assim... E conta assim para nós, assim, como iniciou assim a sua chamada? Como é que surgiu essa vontade de pregar o evangelho? Porque sabemos que cada um tem a sua chamada, cada um tem o seu jeito. Uns nasceram para evangelizar nas ruas, outros já nasceram para ter uma vida mais itinerante. Cada um tem a sua chamada por Cristo Jesus. Mas como surgiu esse desejo assim, acho que eu levo
jeitos para isso, para ministrar a palavra do Senhor. Como que foi essa... O senhor já citou aqui que isso não veio de um berço evangélico, mas como que surgiu assim, essa vontade, assim, quando você via alguém pregando, e fala assim, isso aí me chama a atenção, isso aí me cativa. Como que foi esse início aí da sua carreira do senhor até se tornar um pastor? 2003 foi o ano da minha conversão, né? Lá em Salvador, Ministério Internacional da Península Itapajipana. E então, após a minha conversão, como eu fazia parte de uma igreja da Visão Celular, então eu era, não que obrigado, mas fazia parte da liturgia, né, da doutrina da igreja, fazermos a célula, que era um grupo com homens, com jovens, você escolhia, determinava a idade que você queria trabalhar. Então eu comecei a fazer esses grupos e as pessoas que me conheciam no pagode, eu sei que eu não tenho muita aparência, mas naquele tempo eu me considerava o Xande, porque eu gostava de dançar. Era o tempo do sucesso, do Xande. E as pessoas que me viram no pagode e depois me viram convertido, elas começaram a falar, cara, ele está diferente. E eu comecei a fazer essas células. Eu cheguei a ter por volta de 12 células dentro da minha semana. Tinha dias que eu fazia trabalhando, tinha dias que eu fazia 2 cultos, no intervalo de 40 minutos, na casa de amigos. E eu lembro que eu tinha um líder por nome João. O João falou, olha, chegou a hora de você tocar, você não vai ser pastor agora, mas chegou a hora de você tocar esse rebanho para o encontro, que é feito de 3 dias. E eu levei bastante pessoas para o encontro, e eu lembro que tinha um líder por nome Alessandro, que Alessandro foi e falou, olha, você sabe como falar com esses jovens. Eu vou começar a direcionar algumas aulas para você dar para os novos convertidos. E foi quando eu comecei a ensinar, e a professora, que já era de uma classe daqueles que chamamos de mestre, ela começou a falar, olha, você tem que levar isso a sério. Eu não sei se você está aqui ministrando porque alguém te orientou, você tem um dom, mas leve a sério, jejue e ore. Porque grande é a chamada de Deus na tua vida. Isso em 2003. Virou para 2004. Eu lembro que eu fui líder de um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, eu vi Deus fazendo coisas tremendas e Ele me colocou como representante 2 encontristas para falar todo domingo que todo mundo saía do encontro e ia para a igreja. E ali eu comecei. Aí o pastor viu e começou a dar oportunidade, não nos cultos principais, que a nossa igreja estava saindo, era uma igreja tradicional, entrou na Visão Celular, e as igrejas da Visão Celular são igrejas muito avivadas. E foi dali que começou a surgir o desejo de eu querer pregar, e comecei a ministrar em igrejas de bairros. Recentemente eu estava dando uma olhada em uma foto. A primeira igreja que eu preguei depois da minha igreja foi a Igreja Assembleia de Deus Missão Goiás. Fica na Ribeira, lá em Salvador. Eu lembro como hoje, foi no ano de 2004. Eu preguei naquela igreja e eu lembro que era no tempo que o Marco Feliciano pregava uma série de mensagens na Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, em São Paulo. Eu lembro que o tema da mensagem foi Deus dentro do barro, ou Deus dentro do vaso. Foi a mesma mensagem que o Marco Feliciano pregou. Eu usei o mesmo tema da mensagem, a mesma fala. Até a oração foi idêntica à do Marco Feliciano. Aquela oração que pede para Deus enviar anjos. Porque acho que todo ministro, com exceções, quando começa a ministrar, ele tem ali um espelho, ele tem ali uma inspiração, ele tem um pregador que ele fala, nossa, eu gostei da forma com que ele transmite a mensagem sem arrudeio, com sabedoria, com unção, com revelação. E 2004 e 2005 recebi o convite para o Rio de Janeiro, e fui pregar, eu lembro, nas igrejas de Madureira, lá no Rio de Janeiro. E nesse tempo ainda não fazia parte de Madureira. Eu vim fazer parte de Madureira em 2009. Eu pertenci ao Ministério de Madureira por 14 anos e muita coisa que eu aprendi no ministério, aonde Deus moldou, onde eu tive as maiores oportunidades para pregar, foi quando eu estive na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Debrais, né? Aos cuidados do pastor Samuel Ferreira, hoje bispo Samuel Ferreira, e bispa Keila. E eu volto a dizer para você, de 2004, quando eu comecei, 2003 eu ministrava mais em grupos, mas já exercia. Mas em igrejas, em 2004, até o prezado momento, eu
Eu tenho que render a Deus sempre tributo de gratidão, porque é Deus, é Deus. Eu não venho de uma família onde, no histórico, eu pergunto à minha mãe se já teve algum pastor. Ela, que eu saiba, não, nem da família do teu pai, nem da minha. Então, você é o primeiro pastor. Então, eu tenho dito que para cada fase na nossa vida, Deus prepara um cenário. Eu digo que é interessante, eu vi uma colocação feita por um jovem recentemente, ele disse que a manjedoura serviu para Jesus nascer. Mas Lucas 2,52 diz que Jesus crescia na graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Então, Jesus crescia. Então, a manjedoura já não servia mais para o crescimento de Jesus. Ou seja, o cenário já era outro, o ambiente já tinha que ser outro. Então, foi o que aconteceu. Amo o meu país. Eu digo que eu amo muito Portugal, eu vivo aqui, eu amo esse país. Mas todos os brasileiros sempre afirmam a mesma coisa: o Brasil é o melhor país do mundo. Se você pergunta hoje para um indiano, você pergunta para um colombiano, se você pergunta para um angolano, você pergunta para um moçambicano, qual o melhor país do mundo, eles vão falar: olha, eu amo Portugal. E, de fato, esse país é magnífico. Mas o melhor país do mundo é o seu país de origem. É onde tudo foi gerado. E de 2004 para cá, David, acredite, Deus tem sido louvado nas perdas, nos ganhos, nas honras, nas frustrações, porque em tudo eu tenho tributado a Deus gratidão. Não por aquilo que eu transmito, faço como Paulo as minhas palavras. Não é o evangelho ministrado com palavras de sabedoria humana, mas sim com a manifestação do Espírito e poder. E eu tenho certeza que esse podcast que Deus confiou, com essa equipe que com certeza toca esse trabalho com muita maestria, muitas famílias vão conhecer o amor de Jesus, porque eu percebo essa paz, essa firmeza e tranquilidade que você transmite. Estou sentindo muita paz aqui. E eu sei que a Europa precisava de trabalhos assim, porque Cristo será anunciado a muitas famílias. Glória a Deus, que honra. E é isso aí, aquilo que você falou assim. Às vezes, a sua família não vinha aqui numa família evangélica. Você às vezes, pode ser o primeiro a se tornar um pastor, mas que não falasse só que nos projetos de Deus já existia um Jussivan. A Bíblia vai dizer ali no primeiro livro, 1 Samuel, a casa de Eli, uma casa rebelde, não está agradando mais a Deus. Só que a Bíblia vai dizer também nesse mesmo contexto que existe uma mulher chamada Ana que está pedindo um filho. Sim. Só que Samuel já existia no coração de Deus. Uau. E precisava. Então, Jussivan já existia no coração de Deus. Amém. Só precisava ser feita. Então, Deus, você vê assim, mãe, meu pai não tem pastor, você não é pastor, mas no projeto de Deus você já existia. Então, às vezes, é isso que eu falo. Às vezes, assim, nós viemos numa linhagem sacerdotal, mas nós nos tornamos sacerdote porque aquele que nos criou, ele é perfeito, ele é juiz, ele é profeta, ele é príncipe. Então, é isso que eu volto a te dizer. A Deus, ele trabalha de um mecanismo sensacional. E muitos não sabem, a minha trajetória aqui para a Europa é um testemunho magnífico. Só um testemunho que Deus ainda não me permitiu falar. Eu falo assim: Deus, só vou falar meu testemunho quando o Senhor me permitiu falar. Porque muitos imaginam a minha vinda para cá de uma forma, como eu vou dizer, só que a galera pode fazer qualquer especulações, mas não vai chegar ao ponto. O único que sabe é Deus e minha esposa, que eu falei para ela. Se eu não falasse para ela, ela também não iria saber. Uau. Porque é algo assim, é algo que só não tem como explicar. O único que explica é Deus. Então, tem coisas que não adianta um homem querer explicar, a mulher querer explicar, que só Deus explica. Exemplo disso é a mulher do fluxo de sangue. Vivia anos, uma doença que ninguém poderia explicar. Mas ela parou e tocou em alguém que tinha explicação para tudo. Então, a nossa vida é essa. Às vezes tem coisa que a gente, felizmente, eu sou novo, o senhor é muito mais experiente que eu, tem coisa que não adianta a gente explicar. É só deixar Deus fazer. E é isso. Então, o nosso projeto está aí. Quero alcançar vidas. Sei que vidas vão ser salvas através desse podcast. Quero levar esse podcast para pessoas que estão no presídio, que também pode estar acamado em hospitais. Eu já tive internado e eu estava na área da UTI. E olha que interessante, que vinha um coral da Igreja Católica cantar para a gente,
porém era algo bonito. Sim, sim. Eu era cristão, mas só que eu achava assim interessante, porque vinha as feiras, vinha mais o padre cantava assim, nossa, olha que interessante. Imagina assim, meu ministério fazendo uma coisa dessa. Porque algo assim, porque a galera que está ali acamado quer algo, quer ser abraçado por algo. Porque eu estava com suspeita de câncer, mas louvado seja Deus que eu não estava com câncer, mas Deus me colocou naquele ambiente para alguma coisa. E aí daqui a pouco, ó, é só Deus que explica as coisas. Vinha o coral cantar, daqui a pouquinho entrava aquelas irmãs tudo do coque. Vinha minha tia, as irmãs de oração. Eu falei, esse negócio aqui vai ficar estreito agora. Acabou de ser o padre, agora entrou essas mulheres. Aí já começava a abrir cortina, começava a ungir tudo, todos esse equipamento. Falei, meu Deus, é só Deus que explica isso. Veio cantar aqui os padres, agora vem essas velhas tudo do coque, já tudo de olho no chão, drubando, já botando a mão nos enfermos aí. Uau. E então, acho assim, Deus trabalha de maneira assim, extraordinária. Sei que também Deus trabalha na sua vida, está fazendo infinitamente mais. E é isso aí, mas aqui, conta para nós aqui, hoje, você assim, qual conselho você dá para essa geração? Assim, um conselho que você olhando atrás, que você iria fazer esse conselho para você mesmo. Sei que conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, mas aqui, que conselho você dá para essa geração hoje de pregadores, de missionários, de pessoas que estão se caminhando, novos convertidos, nessa trajetória no reino de Deus? Que conselho você dá? Salomão foi sábio quando ele disse que há tempo determinado para todas as coisas. Na maioria das vezes, isso é comum do ser humano, não querer permanecer no lugar de dor, no lugar de perda, no lugar de frustração, no lugar de humilhação. Só que Pedro, um dia, ele volta para o lugar que ele não teve sucesso, que foi um lugar de pesca. Porque ele estava pescando em um lugar, em uma região que ele acreditava pelo conhecimento, pela habilidade, pela profissão. Ele falou, não, esse é o lugar. E quando eles voltam sem pescar, Jesus dá uma ordem, olha, lance a rede, não é no lugar que você está pescando, é no lado direito, é onde eu quero. Então, quando eles voltam lá, tem uma grande pesca. Se eu fosse dar um conselho aqui, David, eu tenho uma linguagem muito tranquila. Eu não deixo a vaidade fazer parte assim da minha linguagem. Eu tento ao máximo transmitir o evangelho com muita clareza para que as pessoas entendam. Se eu fosse te dar um conselho não saia do lugar aonde Deus está. Mesmo o atributo de Deus, que é a onipresença, ele está em todos os lugares, eu posso dizer que Deus está aqui conosco, aqui, nesse estúdio aqui em Portugal. Deus está aqui conosco, mas Deus também está dentro de um centro de Umbanda. Sim. Um dia desse eu falei isso para um colega, o colega falou, mas como que Deus, sendo puro, sendo eterno, sendo a santidade, ele vai estar dentro de um lugar onde pessoas proclamam por outros deuses? Eu disse, olha, a diferença é que Deus está aqui e está lá. Só que no meio dos santos ele se manifesta. E lá ele não se manifesta. A não ser se um santo estiver lá, clamando pelo poder do sangue. Então, se eu fosse dar um conselho, não só para a garotada, mas se eu fosse dar um conselho para você, que quem sabe cruzou as fronteiras, eu digo que o mar está aqui em Portugal, ou quem sabe você está aí no Brasil, quem sabe você está na Ásia, quem sabe você está na África, na Oceania ou na América do Norte. Eu digo que o maior vencedor não é aquele que vence todas as batalhas, mas é aquele que, em meio a tantas vitórias, consegue continuar sensível à voz de Deus. Não saia do lugar que Deus está. Acredite no que Deus te confiou, acredite em você. E uma das coisas que as pessoas têm feito nesses últimos dias, elas acreditam nos planos que Deus dá a tantas pessoas que o cercam, mas acaba não confiando naquilo que Deus a diz. A Bíblia vai dizer que no ano em que morre o rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E o interessante, ele vai ver o Senhor no dia que alguém que dava acesso para ele, fazia conexões para ele, morre. E são palavras de um pastor que eu acompanho há muito tempo. Há momentos na nossa vida que precisamos deixar as vozes da terra morrer para que a voz de Deus volte a queimar em nosso coração. Então, o conselho é esse. Tremendo. Fale na simplicidade, ministre na simplicidade, atenda a todos os convites como se não houvesse um outro
E jamais esqueça, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos. Conselho, é bíblico. É como diz o Tiago Brunet, é um conselho milenar. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Conselho de Salomão. Jamais esqueça. Deus te chamou para um grande propósito e você precisa fazer parte dele. Olha o privilégio que o David está me dando. Eu estou no podcast David Lino. Ele está me dando o privilégio de fazer parte da tua história, porque quem sabe você está ouvindo e o dia para você não foi bom. Quem sabe você está ouvindo, a semana não tem sido boa. Quem sabe você está até querendo desistir de algo que Deus não desiste. E se eu fosse te dar um conselho para encerrar minha fala, porque eu estou falando demais, eu diria, não desista do que Deus não desiste. Não abra mão daquilo que Deus não abre. Porque se Deus permitiu você assistir esse conteúdo, porque Ele tem um propósito na tua vida. Deus não erra. Foca, se apegue em Deus, porque tudo Ele fará. Meu Deus, meu Deus. A honra é minha. A honra é minha. Eu costumo dizer que quem faz o programa é o convidado. Eu sou só um canal só, eu só guio só. Quem faz o programa aqui é o convidado. Olha só, olha que conselho. Não tem nem o que eu pautar. É apenas eu pegar também certas palavras que o pastor liberou aqui e acrescentar na minha vida. Porque é isso, entendeu? Porque não adianta. Porque tem gente assim que... A minha geração é uma geração muito inflamada. Já sabe tudo. Sabe fazer tudo. Não quer ouvir uma voz experiente. Tem uma vez que eu tomei na cara. Fui querer se achar melhor que meu pai. Aí eu falei assim, meu pai não sabe fazer isso, aquilo. Ele só me respondeu uma fala assim, simples. Simples que ele me respondeu. Eu senti na pele. Aí eu falei assim, eu falei, receba que é de graça pra você aprender. Porque a gente tem que ouvir. Não é porque a gente... Hoje nós estamos na era da tecnologia... que a gente é melhor que o outro, a gente faz melhor que o outro. Não, sabe ouvir aquele que veio antes, aquele que já começou. Então é isso, tem coisas que realmente a gente vai saber mais que o outro, mas nada faz eu melhor que você e nada faz também você ser melhor do que eu. Então ninguém é melhor do que ninguém. Verdade. É o que eu costumo dizer, eu falo isso para todo mundo. Falo assim, quando eu prego a palavra de Deus, eu prego para qualquer pessoa, eu prego para um moçambicano, um africano, até um muçulmano, um católico, um macumbeiro, não importa. E hoje, assim, eu tenho esse meu jeito aqui, ele se acaba com a gente. Fala assim, Davi, você não é mole, não. Fala assim, se Deus está no negócio, eu levo o nome de Deus. Fala assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser liberto, vai ser salvo, sai esse espírito maligno da sua vida, mas é isso que eu falo. Mas é aquilo que eu falo para todo mundo, não sou melhor do que ninguém. Não é com um exemplo que você seja, se você é um macumbeiro, que eu sou melhor que você. Não. Eu tenho que orar para Deus te convencer do seu mau caminho. Mas eu achar que sou melhor que você? Não, que isso. O maior exemplo disso é Jesus Cristo. Ele chegou para a mulher samaritana, ela olhou para ele e questionou ele, aonde devemos adorar? Meus pais nos ensinaram que é em Gerizim, e outros falam que é em Jerusalém. Jesus Cristo falou assim, nem em Gerizim e nem em Jerusalém. Mas é chegada a hora. Só que é bom, que é tão lindo, que o versículo vai dizer, é chegada a hora, vírgula. Mas já chegou. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Não importa o ambiente, só seja adorador. Uau. Então é isso, a nossa vida é isso, é ser um adorador de Cristo, não importa onde que esteja, se está em Jerezim, se está em Jerusalém, se está na Ubanda, se está onde, seja um adorador de Cristo. Seja você a pessoa que vai transformar o ambiente. Daniel estava onde? Estava cativo na Babilônia. Verdade. Mas ele era um adorador, ele não deixou que o ambiente inflamasse a quem ele serve. Ele que inflamou o ambiente. Então devemos ser também como José, mesmo sendo prisioneiros, vamos se tornar governadores de uma terra que nós era para ser escravo. Então a nossa vida é essa. Então só tem que aprender e é isso. Sou muito grato a Deus aqui pela vida do pastor Jussivan, que tem aceito o nosso convite. O irmão Daniel, que fez aí essa ligação, ele me indicou, falou assim, tem um cara ali, um pastor lá, gente boa. Eu falei, fechou, manda meu contato para ele lá, manda entrar em contato com a gente aí, que era para estar com a esposa dele, mas por motivo aqui de logística, mas tem um convite aqui. Na próxima hora, quero os dois sentados juntos aqui. Sei que esses dois têm um grande testemunho junto para testificar. E aquilo que eu passei, eu estava até com o meu script pronto. Mas quando foi que ela não ia,
Eu tive que mudar aqui. Mas muito obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite, tá bem? Então vamos estar agendando para o próximo ano aqui um novo episódio com o senhor juntamente com a sua esposa. Sei que vai ser de novos aprendizados. Vamos ver se nós traz um tema aqui para nós estar aqui debatendo, discutindo. Perfeito. Mas eu sei que, quanto você, quanto a sua esposa, tem grandes ensinos, grandes aprendizados para nossas vidas. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, tá bem? E muito obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. E é isso, pessoal. Então, esse aqui foi o nosso 5º EP. Sou muito grato a Deus por esse privilégio. Costumo dizer aqui que, sem Deus, isso aqui não era possível. Esse projeto foi iniciado aqui. E eu costumo dizer, toda vez eu repito, o mesmo Deus que dá os sonhos é o mesmo Deus que realiza. Então, só Deus sabe a gratidão que eu tenho. Eu faço isso aqui, eu faço por amor. Tudo que eu faço aqui eu tento fazer o melhor, cara. Porque, tipo assim, só eu sei o preço. E só eu sei também o peso que é ter esse trabalho. Porque aqui eu levo o nome de Deus. E o nome de Deus não é brincadeira. Então, eu tenho que levar isso aqui com amor e com carinho. Trazer pessoas certas, não talvez trazer qualquer pessoa aqui para sentar à mesa, porque isso aqui não é brincadeira. Estamos levando o nome de Deus. Então é isso, sou muito grato pela sua vida. Você que não é inscrito no nosso canal, já seja um canal de bênção na minha vida. Se inscreva aí, deixe seu comentário, dá um like aí nesse vídeo, tá bem? Vai lá e deixe seu comentário. Você que é amigo do pastor Jussivan também, já vai, se inscreva, já fala, ó, o pastor Jussivan aqui, ó como é que o neguinho tá. Então é isso. Muito frio. E tá frio aqui, gente, tá frio mesmo. Mas louvado seja Deus. Sou muito obrigado a Deus. Então é isso. Fica com Deus. Abraço.